resolvi contar uma história que aconteceu, uma história realmente muito importante para mim. É uma história que aconteceu há mais ou menos 60 anos, mais de 60 anos. Aconteceu em que um casal, dois jovens, resolveram se casar. Mas, como muitas vezes acontece, casam sem ter muitas condições de moradia, não tem casa para morar, não tem nenhuma estrutura, mas o amor grita mais forte. Pelo que se conta, eles se amavam muito. E eu vivi isso também. Percebi que o amor era muito forte. Porém, como eu disse, sem estrutura. Os dois foram morar na casa dos avós. Uma casa velha, construída de pau a pique, ou seja, aquelas casas antigas assim, que era feita de barro e madeira. Naquela época não existia cimento. Se existia lá na região, não se comprava. E aí, isso nós estamos falando de uma casa que foi construída há mais de 100 anos. E esta casa foi abrigar esse casal de jovens. E eles começaram, e quando já tinham 3 filhos, a moça, né, a mãe, deixou as 3 crianças dentro da casa e foi buscar água no quintal da sogra, porque naquela época não existia também água encanada dentro da casa. Então tinha que buscar água fora, às vezes mais de 200 metros de distância, e as crianças ficaram dentro de casa. E de repente a casa desmoronou toda, caiu tudo em cima das crianças. E eram madeiras grossas, madeiras fortes, caiu tudo em cima. De repente o desespero bateu quando se houve o barulho, e a mãe chegando e todos os vizinhos já gritando que as crianças estavam todas dentro de casa. E aí começou-se aquele desespero, aquela gritaria, e os pais tentando tirar os paus, pedindo socorro para ver se as crianças estavam vivas. O pai foi tirar uma madeira, caiu uma telha que ainda estava agarrada em alguma parte das paredes, do telhado, caiu em cima dele. Aí de repente conseguiram tirar umas madeiras lá, e o garoto, que tinha mais ou menos 5 anos, saiu correndo, desesperado, procurando algum lugar no desespero. Já era um garoto já que estava bem esperto. O segundo, que tinha mais ou menos de 3 a 4 anos, esse foi encontrado atrás de uma porta, desmaiado. E a terceira era uma menina. Ela estava dentro de um caixote, que na época se usava muito para as crianças ficar. Ela tinha mais ou menos 1 ano e pouco, menos de 2 anos, próximo de 1 ano, alguma coisa. E de repente estava muito difícil de encontrar, porque estava todas as madeiras em cima do caixote. E ela estava com um vestido vermelho, e tirando as madeiras, tirando tudo aquilo, encontraram na fresta daquelas porção de coisas em cima desse caixote, encontraram um pedacinho de vestido vermelho. Aí tiraram tudo e encontraram ela. Ela não tinha um arranhão, não tinha machucado nada, estava lá normal, só assustada, como se nada tivesse acontecido. Esta criança que estava desmaiada atrás da porta, esta criança era eu. E estou aqui contando essa história. Então significa que foi um milagre. Jesus estava naquela hora protegendo aquelas crianças. E para finalizar, vivemos bem, graças a Deus, conseguimos hoje ter uma vida muito melhor do que aquela de antigamente. Desejo a todos que tenham boas histórias para contar como essa, que de repente para mim é uma história muito importante, pois aconteceu comigo.